Uma mulher fala a verdade. Para quem vai à Rua do Bongo também, as estradas são mesmo degradadas. Não acha que devia-se fazer mais, ou as pessoas também dizem que só foi feita aquela pequena reparação por causa da vinda do presidente aqui na nossa província? Eu entendo essa questão. Enquanto munícipe, enquanto secretário executivo do Conselho Provincial de Juventude, aquela via de acesso ao Helder Neto não terminou. Infelizmente, o facto de terem posto aquela camada, aquilo praticamente asfáltica, não significa que a via terminou. Não, era assim, possivelmente, na minha visão, era para evitar o levantamento de possivelmente de poeira. Mas não é que a via já terminou. Não, os trabalhos de requalificação da cidade do Namibe continuam em curso em todas as áreas, conforme nós dissemos. Infelizmente, nós criamos um celeuma como se aquela via já terminou. A via não terminou. Para quem entende de estrada, para quem acompanhou a estrada, esta via que liga aqui o bairro da Juventude, também muito antes haviam adicionado aquela questão, aquele asfalto, aquele meio asfalto, para depois que? Para assegurar possivelmente a questão da terra, a questão daquelas rochas, pedras que depois vão adicionando. Eu não entendo pouco sobre a construção de estrada, mas não foi porque já asfaltaram, já terminou, não, vamos aguardar, e temos a certeza que nenhum profissional, e eu digo mais, Sua Excelência Arche Mangueira é de um exímio governador muito crítico para as questões estruturantes. Em nenhum momento ele poderia dizer não, que aquela estrada, não, nem o próprio presidente, nem a comitiva que passou por ali achariam que aquela estrada já terminou. Infelizmente, enquanto cidadino, nós entendemos que a celeuma que nós criamos para desfocalizar possivelmente o foco, mas eu acho que não é esta a questão do fundo. Ok. E fala-nos também da atividade do Conselho da Juventude em 2021. Quantas atividades vocês realizaram e qual é o balanço que faz, visto que já estamos no findar do nosso ano 2021? Se eu dizer quantas atividades, possivelmente estaria a mentir, porque são inúmeras atividades que nós realizamos a nível do Conselho de Juventude. E eu quis trazer aqui um parênteses. Nós controlamos, são 61 associações. Duas, agora por fazer enquadramento, refiro-me a uma associação dos deficientes, na sua essência, os cegos, e outra associação a ser integrada é a Fraternidade Albinista, porque eles entenderam que querem filiar-se ao Conselho de Juventude. Controlamos associações políticas, religiosas, as filantrópicas, as estudantis e entre outras que entendam que queiram juntar-se ao Conselho Provincial de Juventude. No cômputo geral, em termos de atividades, nós realizamos, só para teres ideia, nós temos estado, uma das atividades que nos últimos tempos acabou por ser o nosso foco, acabou por ser o acompanhamento do PIMI, porque nós entendemos que o Programa Integrado de Desenvolvimento aos Municípios, aquilo afeta diretamente a quem? As populações, e em particular nós jovens, que somos a força motriz. Então há uma necessidade enorme de sabermos o que é que o nosso executivo a nível da província do Namibe tem estado a fazer para o melhoramento da vida das pessoas, em particular da juventude. Daí é que giramos quase que todos os municípios e algumas comunas para ver de perto o que é que se está a fazer para apoiar a vida das pessoas nestes municípios. Por outra, a pandemia do Covid-19 criou-nos muitos problemas, porque enquanto Conselho de Juventude e as associações em si foram
praticamente fragmentada em não realizarem muitas atividades, principalmente aquelas que tem muita gente, pela questão de restrições. Mas ainda assim tivemos muitas formações, para a juventude, para além refiro-me formação de comunicação, formação ligada à prevenção do VIH-Sida, VIH-Sida e outras doenças sexualmente transmissíveis para a juventude. Eu aprecio muito o giro a nível da província de Luanda e de Mocheco. E relativamente à nossa província, nós não temos tido muitas atividades nesta associação, se assim podemos considerar, que muito jogaria para o bem-estar da saúde pública e da saúde feminina, acima de tudo. Quais são, então, as atividades que esta associação pode realizar para esclarecermos aos nossos internautas e também por que esta organização não tem realizado atividades frequentemente? O Giro a nível da província do Namibe. O Giro é um projeto do Ministério da Juventude e Desporto. Nós, a nível da província do Namibe, temos sim a representação do Giro, que tem estado a trabalhar não conforme gostaríamos, tendo em conta algumas necessidades que os mesmos têm estado a apresentar. Giro é juventude unida responsável, acho que seja esse o lema do Giro. E o Giro defende muito a preservação da saúde sexualmente. Nós temos estado a acompanhar algumas atividades, muitas temos estado a apoiar. Há bem pouco tempo apoiamos em duas atividades, uma que foi a questão de testes do VIH, como usar corretamente o preservativo, e muitos dos jovens, não só jovens e outros, têm dificuldade de usá-lo corretamente na zona do Cambonga e de igual forma no 5 de Abril. E em tempos anteriores o Giro também teve uma campanha de sensibilização sobre a necessidade de evitarmos muito a prática, e se ocorremos pela prática, mas que seja pelo uso do preservativo, porque nós entendemos a nível da província do Namibe já há um número elevado de jovens a usarem o sexo como um instrumento de negócio, e muitas das quais temos a certeza que usam sem fazerem o uso do preservativo. Desculpe aqui a redundância. Então, nós temos estado a trabalhar com o Giro nessa intenção, no sentido de continuarmos a levar a atividade de gênero para apoiarmos a juventude na questão de sexualidade, não só a juventude como os outros utentes. Só para terem ideia, nós, uma das atividades, havia jovens e senhoras que nunca tinham visto o Femidon, aquele preservativo das mulheres, nunca tinham visto aquele preservativo, e nem sequer, nunca tinham visto, logo dá a ideia que nem sequer sabiam usar. Então são atividades que por vezes nós levamos a nível que o Giro leva, e nós apoiamos para consciencializar a juventude e a população em geral sobre a necessidade de usar o sexo ou não usar o sexo sem que haja o tempo determinado, em função dos constrangimentos que se podem vir pelo mau uso do sexo. Falando ainda, queria trazer aqui a questão das atividades do CPJ. Uma atividade que nós levamos o ano passado até este ano a ferro e dente tem a ver com a consciencialização, quer dizer, a sensibilização à população em geral sobre
a pandemia do Covid-19, né? A forma correta do uso das máscaras e pedir à população que usassem as máscaras, lavar as mãos corretamente. E foram de muitas atividades que nós tivemos no ano passado e este ano, conforme dissemos, não foi um ano positivo, na medida em que o nosso programa foi praticamente cortado e tínhamos que alterar o programa para trabalharmos na questão de saúde pública, evitando que as pessoas fossem contaminadas à pandemia do Covid-19. Há um exemplo que nós poderíamos trazer aqui. A província do Namibe foi a última província a ser afetada pela Covid-19, fruto de muito trabalho de muitos jovens. Refiro-me à comunicação social, refiro-me ao trabalho de sensibilização de jovens e outros profissionais que estavam na rua para passarmos a comunicação. E foi um tema que Sua Excelência, o governador, desde o primeiro dia que nós nos metemos para esta atividade, veio e incentivou-nos que pudéssemos continuar a apelar à sociedade sobre a questão da pandemia do Covid-19. Já para terminar, não queremos terminar aqui o nosso debate sem que faça uma apreciação do envolvimento da juventude quanto às atividades do Conselho Nacional, do Conselho Provincial da Juventude e também daquilo que foi a atividade, né, que trouxe aqui o nosso Presidente da República, João Lourenço. Conforme eu disse no princípio, permita-me que eu traga primeiro o tema do Sua Excelência Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço à nossa província. A nível da província do Namibe, foram temas estruturantes. Refiro-me ao Eldernet, né? A reabertura do Eldernet. Nós sabemos o quão grande é importante aquela imponente infraestrutura para a formação de pessoas a nível da província do Namibe. De igual forma, a requalificação da Baía do Namibe, temos a certeza, nesta requalificação vai empregar muitos jovens serão empregados na requalificação da Baía do Namibe. Então são ganhos que a província terá de que maneira na questão do emprego. Entendemos que muito do emprego serão temporários, mas nós sabemos o quanto é importante mesmo que seja a questão do emprego temporário. E de igual forma, a questão do porto mineraleiro do Sacomar, também que vai sofrer ali a requalificação, tendo em conta os bens que virão da província do Lubango para serem exportados para o mundo em si. Então são projetos que a nível da província do Namibe sairemos a ganhar em termos de empregabilidade, em termos de economia e de igual forma para a questão social da população. Agora, é importante enquanto jovem começamos já a criar mecanismo de alteração do quadro. Por quê? Porque nós entendemos enquanto jovem, muitos ainda somos céticos na procura de emprego. Ou seja, temos muitos jovens formados, mas não queremos velar pela questão do autoemprego, não, porque eu sou formado, sou isso. E para mim, parabenizo todos os jovens que aqui estão. Tenho a certeza que temos muitos jovens que são licenciados e não só, mas estão aqui. Eu tenho a certeza que o valor que tiram aqui é pouco, mas o pouco, com o tempo, torna-se grande. O meu pai tem dito, no primeiro emprego não ganha-se nada, mas ganha-se tudo. Ou seja, não temos o valor, mas ganha-se um nível de experiência e maturidade para a vida inteira e que amanhã te pode dar um apogeu para os próximos desafios, para o próximo desafio. Então, mais que o dinheiro, é a experiência que nós podemos ganhar neste exercício de voluntariado, e nós sabemos que o voluntariado é uma forma de viver ajudando o próximo a viver. Então há uma necessidade dos jovens se envolverem mais nas causas sociais.
Perfeitamente. Nós, enquanto jovem, temos que entender que quem vai continuar a construir o nosso país somos jovens. Os mais velhos estão a ir, querendo ou não, fruto da dinâmica conjuntural e os fenômenos naturais, seremos nós que vamos continuar a alavancar o desenvolvimento e o crescimento da nossa província. E muitos dos jovens que não têm as condições e a possibilidade e entendam que a questão de filantropia, de voluntariado, é um caminho menos bom para viver. Eu aprendi a fazer relatórios, a fazer atas, fruto de atividades de voluntariados. Aprendi, quer dizer, e hoje, por vezes, quando vamos em atividades, os mais velhos convidam, quem vai fazer isso, quem vai fazer isso? São poucos jovens que têm o domínio de fazer isso, são poucos jovens que têm o domínio disso. E nós não aprendemos isso na escola. Eu, pessoalmente, não aprendi na escola, aprendi no voluntariado, aprendi no associativismo, aprendi em apoiar os outros e, sobre isso, tive esse ganho. Ok. Stênio Savazuca, secretário executivo provincial de Juventude, nós agradecemos pela sua presença, mas não queremos que tu vás sem deixar aqui as tuas últimas declarações. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e a esta equipa vasta que tem estado a trabalhar pelo Fala a Verdade da província do Namibe. Eu só não sabia que a equipa fosse composta maioritariamente por jovens. Quero parabenizar o mais velho, o nosso Cota Chicoca. E desde já também gostaria de passar aqui uma comunicação oficial que no encontro que nós tivemos com Sua Excelência Presidente da República, mandou-lhe uma saudação especial ao Sr. Armando Chicoca, porque tem um tema que eu não falei aqui, foi a questão dos direitos humanos que nós levantamos lá. E quando levantamos a questão do excesso de jovens em prisão preventiva, a questão de algumas questões que têm estado a acontecer a nível da nossa província sobre envolvimento de ativistas e companhia. Foram questões que nós também levantamos e, para dizer, foi o primeiro ponto que nós levantamos, a questão de direitos humanos. Então, parabenizo e encorajo todos os jovens que aqui estão a continuarem a trabalhar para o engrandecimento da verdade da nossa província. Espero que aprendam bem, conforme nós sabemos o nível de profissionalismo que é nós vulgarmente chamamos tio Armando Chicoca. E continuamos a apelar os jovens a envolverem-se em atividade de solidariedade. Só para termos ideia, nós temos estado a discutir a questão de doação de sangue, que muitos dos jovens não gostam de envolverem-se em isso. A questão de limpeza de rua, não gostam, por mais até que seja na sua própria rua em que os mesmos habitam. Nós sabemos o quanto a questão de higiene é muito importante para as questões de saúde da população, a questão de solidariedade, a questão de cidadania, a questão de patriotismo. No final de contas, é isso que nós devemos incentivar a juventude. E não gostaríamos de finalizar sem passarmos aqui, possivelmente estaríamos a entrar em período eleitoral. Nós devemos pensar que, para além dos partidos, nós temos Angola para construir, temos relações a construir enquanto jovem, fazer diferente do que fizeram os nossos mais velhos, porque isso daí enquanto jovem, devemos levar em atenção esse quesito. Somos angolanos, apesar das nossas diferenças, isso não nos diz que somos menos angolanos que os outros e que as nossas diferenças sejam alguma coisa que limitam um Stênio, uma Joana, um Mário, um João conversarem com a urbanidade, andarem junto, comerem junto, porque acima de tudo em Angola e em particular a província do Namibe, o bem-estar de todos os viventes da nossa província.
Está aqui deixado o conselho, mas eu criei assim uma curiosidade quando falava dos direitos humanos. O que é que se abordou relativamente à comunicação, né? À liberdade de expressão que os ativistas no Namibe têm então feito, têm manifestado? Um dos temas que se levantou, acompanhamos os ativistas a dizerem a questão de politização da questão de justiça. E foi um dos temas que nós levamos em consideração do Presidente da República, e ele perguntou. E é daí que depois entramos, falou-se até do jovem Edson Camalanga, falou-se do ativista Edson Camalanga, e o Presidente tomou boa nota quanto a isso. E nós sabemos como é que Sua Excelência Presidente da República trabalha em detrimento desses temas. Hoje, se temos uma comunicação aberta em diversas formas, é porque em função da forma que ele tem estado a dirigir Angola, porque nos anos anteriores nós não tínhamos uma liberdade de expressão conforme temos agora. Em detrimento às outras províncias, nós sabemos que a nossa província, em termos de manifestação, é uma das províncias que manifesta-se quase que sempre, e sem que sejam violado o princípio de manifestação. Mesmo o governador entende que isso é uma questão normal, que cada um, quando entender que quer fazer, mas desde que sejam nos princípios normais, que assim o façam. E nós temos estado a acompanhar várias manifestações por parte dos jovens, e sem que encontram retaliações sobre as mesmas manifestações. Então, qual é a palavra que vai deixar para os ativistas do Namibe? Palavras de conforto que nós deixamos para os ativistas é que continuam com as suas ações, desde que sejam aquelas ações que unam todos, né, que entendamos que o que eles estejam a manifestar são questões que unem todos namibenses, todos angolanos, em função dos seus direitos, respeitando os órgãos de soberania, respeitando as entidades. Então são os temas que nós gostaríamos de pedir aos nossos ativistas, que manifestam-se sim dentro do respeito e da urbanidade pública. Está tudo dito neste Mongolé Fala Verdade, edição de 24 de novembro de 2021, com o nosso secretário executivo provincial de Juventude, Stênio Savazuca. Eu sou a Madalena Cavaia e trabalhou para si na técnica Paulo Fernando, Esther Colembe, Arlita Ramuela, Giovanni Campos e Fonseca Tinga. Eu sou a Madalena Cavaia e foi um prazer apresentar para si este que foi o Mongolé Fala a Verdade. Mongolé Fala a Verdade.